Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando, abrindo mais uma semana, né? Mais uma semana aqui de vídeos no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Espero que vocês tenham tido aí um final de semana maravilhoso, um São João espetacular, né? Tomara que vocês tenham tido tudo isso aí e, claro, que hoje vocês estejam aí com muita saúde e disposição. Estamos aqui para a gente trazer nesta segunda-feira 2 vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Esse que nós estamos gravando, que você está curtindo aí a partir do meio-dia e também às 18 horas com as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Esse, lógico, vamos falar especificamente de futebol. Falando de futebol, o Campeonato Brasileiro Série B, Série A, os jogos que aconteceram no final de semana, a gente traz para você. E o Botafogo, rapaz, foi as notícias da rodada aí, tem que falar do Botafogo, né, rapaz? Botafogo surpreendeu o Palmeiras, ou não seria uma surpresa essa vitória do Botafogo sobre o Palmeiras lá no Allianz Parque? Já falaremos aí sobre essa vitória maiúscula do Botafogo sobre o Palmeiras. O Botafogo abriu 8 pontos do atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras, né? E a gente fala já desse Botafogo que tá espetacular. Hoje tem Vasco da Gama, fechando a rodada 12 aí do Brasileirão. Vasco recebe, eu falo recebe porque o mando de campo é do Vasco, né? Não vai ser em São Januário, vai ser no campo da Portuguesa, na ilha, né? Na ilha aí do Governador, já que o estádio de São Januário foi interditado depois, né, daqueles atos de vandalismo aí no último confronto do Vasco contra o Goiás em São Januário. As notícias, as informações, também tem Messi, né? Messi que fala aí pela primeira vez da sua saída do PSG. A gente traz essas e mais informações daqui a pouquinho para vocês que estão aí com a gente, né? Enquanto isso, deixa o seu like, né? Mais conhecido também como curtida, porque quanto mais você curte o nosso vídeo, ele é direcionado para mais e mais pessoas aí que possam ficar muito bem informadas. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e sininho de notificações em todas, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Combinado? Tem 2 recados para vocês. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Poções e Bolos da Linde. Preste atenção aí nesse recado do Poções e Bolos da Linde, que tem novidades para vocês, tá bom? Também a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo notícia, trazendo informação para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
volta agora em definitivo para a gente trazer as notícias, as informações, tudo o que aconteceu aí no futebol no final de semana e o que vai acontecer também nessa segunda-feira, porque hoje ainda se encerra aí, tem um jogo, né, que encerra a 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar aqui esse nosso vídeo desta segunda-feira. É hoje, dia 26 de junho de 2023. Vamos começar falando do melhor jogador do mundo, né, rapaz? É o Messi. Messi cita decepção no PSG e diz, abre aspas, não tenho mais nada a conquistar, fecha aspas. Depois da temporada em que conquistou o título da Copa do Mundo com a Argentina e se despediu do futebol europeu, Lionel Messi analisou os rumos da carreira. Pois é, rapaz, reforço recentemente anunciado pelo Inter Miami dos Estados Unidos, o craque, que completou 36 anos no último sábado, valorizou os troféus que tem no currículo e disse que nada mudou em sua rotina depois da conquista aí no Catar. A verdade é que não mudou absolutamente nada. A única coisa que posso dizer é que somos campeões mundiais e que não tenho mais nada a conquistar, que já conquistei de tudo. Falou em entrevista ao canal BeIN Sports. Rapaz, pois é, o grande Lionel Messi, sobre a passagem pelo Paris Saint-Germain, onde conquistou aí 2 títulos franceses e uma Supercopa. O dono de 7 bolas de ouro lamentou não ter tido sucesso no principal objetivo. Messi recebeu vaias em seus últimos jogos e admitiu ter havido uma ruptura com boa parte da torcida. Um dos grandes objetivos era a Champions League, e a verdade é que não o conseguimos durante os 2 anos. Acho que foram grandes decepções, mas é preciso dar importância também aos campeonatos que foram conquistados. A adaptação depois de ter deixado o Barcelona também foi tema na entrevista, e o jogador revelou que teve dificuldade. Foi uma adaptação muito difícil em Paris, muito mais do que eu esperava, apesar do fato de já conhecer pessoas no vestiário. Foi difícil a adaptação, não ter uma pré-temporada, me adaptar ao novo clube, uma nova forma de jogar, aos novos colegas, a cidade a qual no início foi muito difícil se adaptar, para mim e toda a minha família. Messi fez 75 jogos com 32 gols marcados e 34 assistências com a camisa do PSG. No momento, está de férias antes de se apresentar ao Inter Miami, clube que ocupa a última posição da Conferência Leste na MLS. É esperado que a estreia do argentino nos Estados Unidos ocorra no dia 21 de julho, quando o time enfrenta o Cruz Azul na Copa das Ligas, torneio entre equipes americanas e mexicanas. É o Lionel Messi. Pode até soar assim arrogante da parte do Messi falar, eu não tenho nada mais a conquistar. Pode até soar arrogante, eu sei que pode, mas é uma grande verdade, né, gente? É uma grande verdade. Por que a responsabilidade cai toda em cima do Messi quando se trata de o PSG não ter conquistado aí uma Liga dos Campeões da Europa? Cara, além do Messi, lá tinha Neymar, Mbappé, um dos melhores jogadores também do mundo, né? Di Maria esteve por lá também nessa passagem do Messi. A gente pode englobar aí um monte de jogadores que também foram culpados por não levar o PSG à conquista da mesma. Não foi só o Lionel Messi. E como ele disse, ele teve muitas dificuldades de adaptação. Aí você olha e você vê como é que é a coisa. Às vezes, a gente cobra de um jogador, aqui no futebol brasileiro, por exemplo, a gente sempre faz isso. O time brasileiro, ele vai lá e traz um jogador argentino, que joga na Argentina, né, para atuar no futebol brasileiro. E esse jogador, ele demora de se adaptar. E o que é que a gente faz? A gente reclama. Caramba, o clube pagou um valor absurdo por um jogador desse, e chega aqui, o cara demora, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos para se adaptar, demora demais. Olha o Messi, melhor jogador do mundo, e confessou que teve dificuldades para se adaptar ao futebol francês. Eu acho que depois disso a gente vai dar mais uma segurada
nessa questão de reclamar, né? Quando os nossos clubes forem contratar algum jogador daqui mesmo do futebol sul-americano, né? Porque se o Messi falou isso, que teve dificuldades, sendo o melhor jogador do planeta, tendo toda a experiência no futebol europeu, ele teve dificuldade de se adaptar no Paris Saint-Germain, você imagine outros jogadores. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Vasco contratou um jogador argentino novo, né? O Lucas Orellano, 22 anos, e ele não está tendo dificuldade para se adaptar ao futebol brasileiro. E é normal, gente. Sei que no caso do Vasco, pelo momento do Vasco, é complicado, porque ali o torcedor hoje do Vasco, ele quer resultado de imediato, né? E não é assim, as coisas são planejadas para dar certo, né? Então, assim, se o Messi disse isso, melhor jogador do mundo, né? Então, a gente para pensar e fala, caramba, cara, né, que tem razão, né? Então, é complicado, gente. É complicado. Você vê que ele falou que ele teve dificuldades. A família dele também. A gente está falando de Paris. A gente está falando de um país que todo mundo, em questão de glamour, quer estar, que é em Paris. E o cara teve essa oportunidade, a família dele teve, e eles, quando eu digo eles, é ele e a família, tiveram dificuldades. Ele no PSG, para se adaptar um novo estilo de jogo, etc e tal, no clube, e na cidade também, se falando dele também, da família dele, né? Falar aqui do Vasco da Gama, que a gente mencionou aqui nesse caso do Messi aí. Sem técnico, torcida e estádio, o Vasco tenta estancar a crise e encerrar seu maior jejum após todo o investimento realizado no início da temporada, com mais de 100 milhões de reais injetados em reforços. Talvez nem o mais pessimista torcedor do Vasco imaginasse chegar à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na atual situação. Penúltimo colocado, com sua pior campanha na história do Campeonato Brasileiro, o time vive a sua maior seca na era dos pontos corridos. São 10 jogos sem vitória. O momento é delicado dentro e fora de campo. A sequência de 6 derrotas derrubou aí o técnico Maurício Barbieri, demitido na última sexta-feira. E o clube ainda não encontrou um substituto. O diretor Paulo Brax vem trabalhando, mas tem sido fácil, difícil, na verdade, uma busca aí pelo novo treinador, né? Nomes como Rogério Ceni e Roger Carvalho são especulados, mas não há confirmação da diretoria. O Ramon Dias, outro treinador aí com passagem pelo futebol brasileiro e livre no mercado, diferente do que foi dito por alguns veículos, sequer foi procurado. Os dirigentes adotaram silêncio, até mesmo com agentes conhecidos no mercado, e ainda não se manifestaram após o jogo contra o Goiás. Treinador do Sub-20, William Batista, estará à frente do time nesta segunda-feira. Pois é, rapaz, longe de casa e da torcida. Fora de campo, a situação também é dramática. Em meio à sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro, o primeiro foi contra o Goiás, o clube foi punido preventivamente pelo STJD e terá de jogar por 30 dias com portões fechados por conta da confusão em São Januário na última quinta. O Vasco tentou efeito suspensivo, mas teve o recurso negado. Pois é, para piorar, a Justiça do Rio de Janeiro interditou São Januário. O Vasco recorreu, mas o pedido foi negado também no último sábado no plantão judiciário. Por isso, o jogo foi transferido na véspera para o estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. Em campo, o Vasco não contará com seu jogador mais talentoso, o Andrei Santos, está suspenso e não jogará mais pelo time. Uma saída anunciada, uma vez que seu empréstimo acaba no fim do mês. Ele se apresenta ao Chelsea em julho. Andrei saiu, mas há chegadas previstas. Além da contratação de um treinador, o Vasco aposta na contratação aí de reforços para salvar a temporada. O atacante Serginho já se apresentou. O Vasco também acertou com o zagueiro Maicon e tem encaminhado um acordo com o experiente volante Gary Medel, capitão da seleção chilena.
É o Vasco, né, rapaz? É o Vasco. O clube segue no mercado e abriu negociações também com Lianco, Lanzini e Fernando. São situações complexas, no entanto, em que o clube tem encontrado dificuldades. É o Vasco, rapaz. Já já a gente fala aí do Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco tá muito complicada, muito difícil. Coisa que já era muito difícil, muito complicada para o Vasco da Gama. Com essas ações do torcedor do Vasco, acabou piorando ainda mais, né? Torcedor não, né, gente? Porque quem é torcedor não prejudica o clube, né? Pelo menos essa é a minha maneira de ver as coisas. Se você é torcedor, o clube já está ferrado, você vai prejudicar ainda mais. E as coisas no Vasco, elas tomam uma proporção gigante. A questão de punição, no Vasco da Gama, quando acontece alguma coisa, vou dar um exemplo para vocês, não é chororô não. O Santos fez coisa parecida ou pior do que o torcedor do Vasco, ou o torcedor que se diz torcedor do Vasco, fez em São Januário na última quinta-feira. Na quarta-feira, os torcedores do Santos atiraram rojões no lado ali do gol onde o Cássio estava, no clássico contra o Corinthians. O Santos, sabe o que aconteceu com o Santos? A Vila Belmiro não foi interditada. O Santos também é residente, já aconteceu isso também com o próprio Corinthians, quando um torcedor invadiu a Vila Belmiro e agrediu o Cássio. Não estou aqui falando que o Vasco está certo, não estou. Para mim a justiça está certa, só que assim, a justiça ela tem que ser feita para qualquer um clube. Não pode ser para um clube o peso é maior, para o outro é mais ou menos. Não, tem que ser a mesma coisa. Se aconteceu praticamente a mesma coisa, ou a mesma coisa, então a justiça tem que punir da mesma forma. Mas por que puniu o Santos só com perda não pode jogar com torcida, portões fechados? O jogo contra o Flamengo ontem, o Santos jogou com portões fechados na Vila Belmiro. E o Vasco não pode jogar contra o Cuiabá em São Januário com portões fechados também. Por que isso? Porque o Santos fez a mesma coisa ou praticamente a mesma coisa, se não foi pior do que o torcedor do Vasco fez, e jogou com portões fechados na Vila. E o Vasco não, o Ministério Público não. Vamos interditar São Januário. Então tudo para o Vasco, a punição é 3, 4 vezes acima do que os outros clubes. Isso que eu não entendo. Sinceramente, isso eu não entendo. Tem que punir, lógico que tem que punir. Agora sim, não é punir só o clube, não. As imagens mostram cara de todo mundo. Por que o Ministério Público não pega essas imagens também e vai atrás dessas pessoas? E prendem elas. Impedem elas de entrar não só em São Januário, mas em qualquer estádio do Brasil. Tem que ser assim, gente. O clube tem que ser punido? Tem, porque o clube tem que dar segurança. Mas essas pessoas que fazem isso, elas não podem ficar, soltas. Elas não podem fazer esse tipo de coisa, prejudicar o clube, colocar a vida das pessoas em risco e continuarem como se nada tivesse acontecido. Como se elas fossem na padaria comprar pão e voltar para casa. Não, essas pessoas também cometeram um crime. Essas pessoas também têm que ser punidas. Não só o clube de futebol. Assim como no caso do Santos. Esses torcedores têm câmera lá. Câmera filmaram a cara dessas pessoas. Então bane essas pessoas, tem que banir essas pessoas também do futebol. É por isso que esse tipo de coisa que aconteceu em São Januário e também na Vila Belmiro não para de acontecer. Porque o foco é... Não, vamos punir o clube que não deu segurança. Tá certo, tem que punir o clube mesmo. O clube tem a obrigação de dar segurança ao seu torcedor. Ao torcedor, à imprensa, quem quer que esteja lá. Tem que ter segurança para trabalhar, para assistir o jogo. Mas essas pessoas que fazem isso, elas também têm que ser punidas. Aliás, não só punidas, banidas do futebol. Só assim a gente pode começar a ter um futebol melhor. Mas enquanto a justiça ficar passando a mão na cabeça dessas pessoas e punindo só o clube, não vai melhorar nada, gente. Hoje foi o Vasco e foi o Santos. Amanhã vai ser o São Paulo, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense. O torcedor vai fazer a mesma coisa. Vocês acham que não? E aí o clube vai ser punido. E as pessoas, a cara está uma das pessoas. Porque é mais fácil punir o clube, né? É mais fácil, não. Vamos punir o clube aqui. Nós não vamos perder tempo para identificar a cara de ninguém, não. É mais fácil isso.
É mais fácil fazer isso do que criar um sistema que identifica a cara das pessoas. Gente, todo mundo tem identidade. Tem um documentozinho chamado identidade. CPF. Todo mundo tem um CPF. Então não é difícil. Não é difícil fazer isso. Não é difícil identificar esse tipo de gente. Se podemos chamar isso de gente, né? Vou dar uma pausa, tomar uma água e já a gente volta pra gente falar de Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, porque esse assunto já deu, né, gente? A gente se irrita. A gente volta para falar de Campeonato Brasileiro, falar de bola rolando, dos jogos que aconteceram na Série B e na Série A, e também o jogo do Vasco contra o Cuiabá hoje, que fecha a 12ª rodada do Brasileirão. Fica aí que é rapidinho, a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta pra gente trazer agora notícias de Série B do Campeonato Brasileiro, Série A também pra você que tá aí ligado com a gente. Vamos lá então, né, rapaz? Vamos lá. A 13ª rodada do Brasileirão da Série B, toda ela já concluída, e a gente traz os resultados. A gente fala também da próxima rodada do Brasileirão da Série B. Tivemos na quarta-feira, essa rodada 13 começou na quarta-feira e terminou ontem no domingo, né, rapaz? A rodada começa quarta-feira e termina no domingo. Ô, futebol brasileiro espetacular, né, rapaz? Meu Jesus Cristo. Pois é, mas vamos lá, né? CRB empatou em 2-2 com o Ituano na quarta-feira. Na quarta-feira tivemos um jogo. Na quinta tivemos o outro jogo, que foi entre Sport e Juventude, onde o Sport venceu por 3-0. Até então o Sport, né, dormiu ali na liderança da competição. Na sexta-feira tivemos o Atlético Goianiense vencendo a equipe da Ponte Preta por 1-0. No sábado tivemos Botafogo de Ribeirão Preto em casa perdendo para o Vila Nova por 3-0. O Avaí empatando no sábado em 0-0 com Londrina. Chapecoense empatando o clássico local com o Criciúma em 1-1. Também no sábado tivemos a Tombense perdendo para o Novo Horizontino por 2-1. Tivemos ainda no domingo, né? O Mirassol 3-2 para cima do ABC. Também no domingo o Sampaio Corrêa e o Ceará empataram em 1-1. O Guarani venceu o Vitória por 2-0 jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa. 14ª rodada do Brasileirão. Vamos passar para você que está aí ligado com a gente. Terça-feira, mais conhecida como amanhã, dia 27, teremos o Criciúma em casa no seu Heriberto Rilse, jogando contra o CRB. Também na terça, teremos a Chapecoense que recebe a equipe do Sport. Terça-feira também é dia de Vila Nova e Tombense, e Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Na quarta-feira, teremos o Ceará recebendo o Avaí, o ABC recebendo o Atlético Goianiense, o Guarani recebendo o Mirassol, o Ituano recebe a Ponte Preta, o Vitória recebe
o Sampaio Corrêa. E fechando a 14ª rodada, o Londrina recebe a equipe do Juventude. São os jogos da 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Tabela de classificação, com a vitória do Novo Horizontino aí para cima da equipe da Tombense, né? O Novo Horizontino retomou a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Então tá assim a tabela, ó. Novo Horizontino em primeiro com 29 pontos, em segundo o Sport 27 pontos, mas é bom lembrar que o Sport tem um jogo a menos, né? Que a equipe do interior paulista, a equipe do Novo Horizontino. Então o Sport é o segundo com 27 pontos. Em terceiro, Vila Nova, 27 pontos também. É outro que tem, na verdade, vitórias. É isso. Jogos. Não, só o Sport que tem ali, né? O Sport e o Sport e o CRB, porque eles vão se enfrentar, né? Então, esses dois times estão com um jogo a menos. Então, o Sport em segundo com 27 pontos, em terceiro, Vila Nova, 27, em quarto, Vitória com 25 pontos. Vitória que já foi líder da competição, tá ali com 25 pontos, e tem a perseguição do Mirassol e do Criciúma. Mirassol também tem 25, é o quinto colocado, e o Criciúma tem 24 pontos, é o sexto colocado. Ou seja, se o Vitória não vencer o seu confronto, né, da próxima rodada aí, que será em casa, né, contra a equipe do Sampaio Corrêa, o Vitória pode sair pela primeira vez nesta edição de Série B do Campeonato Brasileiro fora aí da zona fora da zona aí de classificação para a Série A do ano que vem. Em sétimo, Ceará, 20 pontos. Em oitavo, o Atlético Goianiense, 20 pontos. Em nono, Guarani, 19 pontos. Em décimo, Juventude, 18 pontos. Décimo primeiro, Botafogo, também 18. 12º, Sampaio Corrêa, 16 pontos. 13º, Ituano, 15 pontos. E 14º, CRB, também com 15 pontos. 15º, Ponte Preta, 12 pontos. 16º, Londrina, 11 pontos. Dentro da zona do rebaixamento, 17º, Chapecoense, 11 pontos. 18º, Avaí, 10 pontos. 19º, Tombense, 9 pontos. E em 20º, o ABC com apenas 6 pontos até aqui, né? Passado aí 13 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar agora de Série A do Brasileirão, né, rapaz? Tivemos aí 9 jogos entre sábado e ontem, mais conhecido como domingo. E a gente vai passar para você os jogos que já aconteceram. No sábado, né, o Atlético Paranaense recebeu o Corinthians e foi um massacre, viu, gente? O placar não, mas o jogo, meu Jesus Cristo, o Corinthians sofreu demais, né, nesse confronto contra a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, mas o Corinthians facilitou demais as coisas para a equipe do Atlético Paranaense. A gente vê o Luxemburgo com o trabalho aí tentando acertar o time do Corinthians, o Corinthians oscilando muito. Tem jogo que o Corinthians joga bem, e dentro do próprio jogo, às vezes o Corinthians está jogando bem, daqui a pouco dá um apagão, né? Contra o Santos deu esse apagão, mas o Corinthians, pela fragilidade do Santos também, conseguiu segurar os 2-0. Mas contra o Atlético Paranaense não teve a mesma sorte. Então, Furacão 1-0 para cima do Corinthians. O Corinthians que se livrou de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, porque Goiás e América Mineiro perderam seus jogos, principalmente o Goiás. Porque se o Goiás vence o jogo contra o Bragantino, que a gente vai falar já já, o Goiás ultrapassaria o Corinthians na tabela de classificação, né? E aí, no caso de vitória hoje, né, do Cuiabá, o Corinthians entraria na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas como o Goiás perdeu, né? O Goiás perdeu, aí não tem essa possibilidade do Corinthians entrar na zona do rebaixamento, né? Falar então do confronto de sábado entre Fluminense e Bahia, né? O Fluminense que poupou alguns de seus jogadores. Rapaz, eu fiquei muito bom nesse jogo aqui não, rapaz. Fiquei muito bom não, que eu coloquei o Germancano. E aí, o seu Fernando Diniz e sua turma, eu jogo cartola, né, rapaz? Quem não ficou? Aí o Germancano no banco de reserva, aí faltando 2 minutos para acabar o jogo, ou 1 minuto. Seu Fernando Diniz manda mensagem pro interino: oi, coloca o Germancano no jogo aí pra gente ganhar um tempinho. E com isso, me arrebentou no cartola. O Fernando Diniz, seu maledito!
Pois é, Fluminense então 2-1 para cima do Bahia, meu amigo. O Fluminense começou esse jogo avassalador para cima do Bahia. Uma oportunidade em cima da outra ali. Parecia que ia golear a equipe do Bahia, mas aí num contra-ataque rápido o Bahia fez 1-0. O Fluminense teve o Nino expulso ainda no jogo, mesmo assim o Fluminense foi buscar o empate e a virada no segundo tempo do confronto. Grande vitória do Fluminense, né? Mostrando força aí, mesmo poupando alguns jogadores. E mesmo tendo a dificuldade, né, da expulsão aí do Nino, que deu a entrada, o Nino deu uma entrada no jogador do Bahia, criminosa, né, gente? Quando eu vi o lance, eu aqui de casa, né, assistindo, vi o lance, olha, para expulsão. E o juiz em cima do lance, pipocou. Esperou pro VAR chamar. Brincadeira não, né, seu juiz? Fortaleza também venceu na rodada 2-1 para cima do Atlético Mineiro. Pois é, jogo no sábado. Então, no sábado também tivemos a vitória do Cruzeiro por 1-0 contra o São Paulo. Gol contra aí do Rafinha. E o Cruzeiro voltando a vencer em seus domínios. No domingo tivemos a vitória maiúscula do líder Botafogo. Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0. Jogo difícil, jogo complicado. O Palmeiras perdeu o pênalti. Teve gol anulado. Mas, enfim, o Botafogo, ufa, venceu o confronto e venceu um teste de fogo aí, né, rapaz? Como já diz o Botafogo, teste de fogo mesmo. Porque eu acho que acredito que muitos de vocês também, que tava meio assim, será que o Botafogo consegue segurar essa liderança de Campeonato Brasileiro? Mas com a vitória de ontem para cima aí do Palmeiras, o atual campeão brasileiro, o Botafogo chegou a 30 pontos, abriu 7 aí na liderança do campeonato, 8 para o Palmeiras, 7 do Grêmio, que é o segundo colocado, 8 do Flamengo e 8 também da equipe do Palmeiras. Pois é, rapaz, vitória maiúscula aí e que trouxe, além da importância, né, de uma vitória dessa, gordura para o Botafogo, que abriu aí muitos pontos, né? Abriu uma vantagem considerável na liderança da competição. Agora sim a gente pode colocar o Botafogo como... Claro que tem muita coisa para acontecer ainda, é bom sempre a gente falar isso, muita coisa para acontecer ainda no campeonato, mas o Botafogo, sem dúvida nenhuma, tá dizendo assim para todo mundo, opa, ei, eu também sou candidato ao título do Campeonato Brasileiro, viu? E nesse momento sou o principal. Pois é, parabéns então ao torcedor do Botafogo, tem que estar feliz, tem que estar empolgado mesmo. Parabéns ao torcedor do Fogão aí, né? Pois é, Botafogo 1-0 para cima do Palmeiras. E o seu Rafael Veiga. Rafael Veiga foi outro que eu coloquei no meu time. Perdeu o pênalti, Rafael. Pelo amor de Deus, você me arrebentou no cartola, menina. Mas tudo bem, né? E o Grêmio, rapaz, o Grêmio no domingo recebeu a equipe do Coritiba, que ainda não venceu no campeonato. O Coritiba não venceu no Campeonato Brasileiro, já estamos falando da 12ª rodada do Brasileirão. E o Coritiba não sabe o que é degustar uma vitória na competição. Até fez um início de jogo muito bom ali contra a equipe do Grêmio e parecia que ia complicar o time gaúcho, mesmo jogando lá na arena do Grêmio. Aí o Grêmio fez 1-0, o Coritiba com Aleph Manga, né, acabou empatando, mas depois, meu amigo, o Grêmio foi avassalador para cima do Coritiba e contou aí com toda a fragilidade que o Coritiba vem demonstrando nesse Campeonato Brasileiro e goleou 5-1 o rapaz. A gente acompanhou aí nos últimos dias, né, se falando da possível aposentadoria do Soares, né, do Luizito Soares, do Luiz Soares, que ele joga com muitas dores, mas mesmo jogando com muitas dores, meu amigo, né, o que esse cara sabe fazer gol, o que esse cara joga é uma brincadeira. E olha, né, que todos sabem da idade do Luizito, né, rapaz, que já não é mais nenhum garoto. E mesmo assim, com um toque na bola, o gol que ele faz, meu amigo, é gol de craque, né? O gol que ele faz é assim, vou colocar a bola ali e coloca. 5-1 Grêmio para cima do Coritiba, afundando ainda mais o Coxa na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tivemos um encontro entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Vila Belmiro que não pôde contar aí com o torcedor do Santos devido à punição dos atos, né, do torcedor do Santos, ou torcedor entre aspas, né, do Santos, que fizeram aquela baderna no último confronto contra o Corinthians. Por isso,
portões fechados, sem torcedor. E o Flamengo derrotou o Santos na Vila Belmiro por 3-2. Boa vitória do Flamengo, porque com a vitória o Flamengo assumiu a terceira colocação, ultrapassou aí a equipe do Palmeiras na tabela de classificação, porque a equipe do Flamengo chegou a 7 vitórias e o Palmeiras ficou com 6 vitórias, já que perdeu para a equipe do Botafogo em casa por 1-0. Grande vitória também do Flamengo, vencendo um adversário que está numa turbulência danada. Até achei que o Flamengo teve muitas dificuldades. O Flamengo errou demais nesse confronto também, mas venceu. Você vê como é que está o Santos. O Santos jogando em casa, contra um Flamengo que é poderoso, tudo bem, tem um elenco muito bom. O Flamengo errando demais, mesmo assim venceu o Santos por 3-2. Tivemos também o Bragantino, que havia na rodada passada vencido o Flamengo por 4-0, voltou a vencer e sem tomar gols. 2-0 para cima do Goiás e um jogo tranquilo, gente. Não teve sustos aí, ao contrário, né? Ao contrário, o time do Bragantino ganhou de 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, né? Sem pestanejar, né, rapaz? Como diz já o ditado. O América Mineiro perdeu em casa para o Internacional de virada no seu Independência por 2-1. O América Mineiro também é outro time que se mantém ali na zona do rebaixamento. Só tem 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Só faz uma campanha melhor do que Vasco e do que o Coritiba, que já dissemos aqui. Falando em Vasco da Gama, hoje, mais conhecida como segunda-feira, às 9 horas da noite, é a vez do Vasco. A rodada deu tudo certo para o Vasco da Gama. Por quê? Porque o América Mineiro perdeu, o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, também perdeu, o Goiás perdeu o seu confronto também para o Bragantino, como já dissemos aqui, o Corinthians perdeu o seu confronto para a equipe do Atlético Paranaense, o Bahia foi derrotado pelo Fluminense também. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5 resultados bons, favoráveis ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora tem o seguinte: falta o Vasco fazer a sua parte hoje contra o Cuiabá. O jogo será no Luso Brasileiro, que é o estádio Campo da Portuguesa. Saber das coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama para esse confronto. Então, sem a presença aí da torcida, Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, no estádio Luso Brasileiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, uma vez que São Januário foi interditado pela Justiça. A transmissão aí para você que vai acompanhar e quer acompanhar esse confronto será pelo Sport TV e também o Premier. Por conta do tumulto e conflito entre alguns torcedores e a polícia na partida contra o Goiás, na última quinta-feira, o Vasco sofreu 2 punições. Além da interdição de São Januário, após pedido aí do Ministério Público, o STJD proibiu preventivamente o clube de jogar com seus torcedores dentro e fora de casa por 30 dias. Portanto, o confronto desta segunda-feira terá portões fechados. O Vasco chega ao jogo afundado na crise. O time acumula 6 derrotas seguidas e está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 6 pontos. A má fase resultou na saída do técnico Maurício Barbieri, demitido na última sexta-feira. O treinador do time sub-20, William Batista, assumiu interinamente. O Cuiabá vem de derrota para o Botafogo, resultado que interrompeu aí a sequência invicta de 4 jogos. Se dentro de casa a campanha do Dourado não é boa, a equipe aposta no retrospecto como visitante para se manter fora do Z4. Os comandados aí de Antônio Oliveira somaram 10 pontos dos 18 possíveis, longe de seus domínios, um aproveitamento de 55%. Será que o Vasco vai ter dificuldade hoje, meu amigo? Não tenha dúvida que sim, né? Falar um pouco mais dos donos da casa, né, rapaz? Que é o Vasco da Gama, do técnico interino William Batista. O técnico William Batista, de apenas 30 anos, terá à disposição Jair e Robson, que retornam após cumprirem suspensão. Por outro lado, agora o difícil é saber se Robson é reforço ou se é... ou se é problema, né, rapaz? Por outro lado, Andrei,
O Andrei Santos recebeu o terceiro cartão amarelo. Será desfalque, não joga mais pelo clube, uma vez que seu empréstimo termina no fim do mês. Capasso e Barros seguem machucados e estão fora aí do confronto. Durante os 2 dias que teve para treinar a equipe, William Batista tentou recuperar a confiança do elenco. Na base, o treinador gosta de escalar formações ofensivas. É provável, portanto, que ele desfaça o esquema com 4 volantes que o Vasco vinha usando, mas o técnico não deu pistas da escalação nos últimos dias. Então, o provável Vasco da Gama é o seguinte: Léo Jardim no gol, Pumito ou então Robson. Pumito Robson, tá aqui, né, do Globoesporte.com no GE. Lucas Piton, Matheus Carvalho, então Zé Gabriel, Jair, Marlon Gomes, Gabriel Peck, também o Eric Marcos ou então o Alex Teixeira. E o Ryan, o provável Clube de Regatas Vasco da Gama para o confronto contra a equipe do Cuiabá. Cuiabá do técnico Antônio Oliveira, o português. O comandante português não tem um lateral direito à disposição para a partida. Matheus Alexandre está fora de combate pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Mateuzinho está suspenso pelo STJD por envolvimento em caso de manipulação no futebol. A tendência é que Alisson ganhe uma vaga entre os titulares e o time utilize um esquema com 3 zagueiros. As outras opções são improvisar o lateral esquerdo PK na função ou promover a entrada do jovem Ricardo Sequeira, que já atuou por 7 minutos neste Brasileirão. A boa notícia fica por conta do retorno do artilheiro Daverson. Esse é o perigo, né, menino? Baixa na última rodada por suspensão, o centroavante volta a comandar o ataque do Dourado. É o time do Daverson, rapaz, do Cuiabá, né? Com Walter no gol, Alain Imperiu, Alisson e Marlon, Fernando Sobral, Denilson, Ranielli, também o Jonathan Cafu e o Riquelme. Na frente, Daverson e também aí o Jonathan, aliás, o Daverson e o William Silva, né, rapaz? Aquele mesmo que jogou no Fluminense. Esse o Cuiabá para o confronto de logo mais contra o Vasco da Gama, rapaz. Pois é. Você, meu amigo torcedor do Vasco, assim que nem essa pessoa que vos fala, né? Como é que tá seu coração? Preocupado? Demais, né? Preocupado demais, né? Não é fácil não, menino. Não é fácil não, rapaz. Jogo de hoje, eu aconselho a você fazer um check-up. Vá no hospital, vá numa clínica, faça um check-up para ver se está tudo legal. Se não tiver legal, não assista o jogo. Não assista o jogo, não acompanhe, porque hoje, como sempre vem acontecendo, é teste para cardíaco, como já dizia o narrador, já dizia e diz, né, o narrador Galvão Bueno. Diz porque o rapaz, graças a Deus, está nesse plano com a gente, né? Pois é, mas jogo difícil, jogo complicadíssimo para o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje. Cristiano, mas o Vasco vai jogar no Rio de Janeiro contra o Cuiabá. Vocês viram o jogo contra o Goiás, né? Vasco em cima, perdendo a oportunidade, gol anulado, etc e tal. No final, um chute despretensioso de longe. O goleiro aceitou, mas não pode reclamar do goleiro porque salvou o Vasco em outras oportunidades. E o Vasco perdeu. Depois tomou o gol, se desesperou, foi para cima do Goiás de toda maneira, perdeu gols também. E aí o Vasco perdeu mais uma, a 6ª consecutiva e a 7ª no Campeonato Brasileiro, que tem 12 rodadas, né? Para o Vasco ainda tem 11. Mas vamos para a 12ª rodada aí, no término desse confronto entre Vasco da Gama e Cuiabá. Pois é, classificação do campeonato tem Botafogo 30 pontos, em segundo Grêmio 23 pontos, em terceiro o Flamengo com 22 e em quarto Palmeiras com 22 pontos também. Palmeiras que perdeu para o Botafogo e já havia perdido na rodada passada para o Bahia, também por 1-0. Raramente a gente vê o Palmeiras perdendo 2 jogos seguidos, mas acontece, né, rapaz? Acontece. Ninguém é invencível. Na quinta colocação, Fluminense 21 pontos, em sexto Internacional 20 pontos, em sétimo Bragantino, em oitavo Fortaleza, ambos com 20 pontos. Em nono Atlético Paranaense e 10º Atlético Mineiro,
ambos aí com 19 pontos. Em 11º, São Paulo, 18 pontos. Em 12º, Cruzeiro com 17 pontos. Santos é o 13º, aliás, é o 13º e 13 pontos, né? 13º e 13 pontos. Praticamente um ponto por rodada aí o Santos, né? Em 14º, para você ver a diferença aqui, até o 12º, o campeonato está equilibrado. Passou do 12º, para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro, que venceu o São Paulo no final de semana por 1-0, o gol contra do Rafinha, como já disse aqui para vocês, abriu 4 pontos ali do 13º. Ou seja, parece que está tendo 2 campeonatos. Parece que está tendo o campeonato daqueles times de cima e o campeonato daqueles times de baixo. Agora vem a diferença, ó. Com 4 pontos a menos, o Santos é o 13º colocado com 13 pontos. 14º é o Bahia com 12 pontos. Aí vem também Corinthians, 15º. E vem o Cuiabá em 16º com 12 pontos. Parece que a gente está vendo 2 campeonatos diferentes. Os campeonatos ali até o 12º, dos times que estão brigando por coisas grandes aí no campeonato. E do 13º para baixo, os clubes que estão disputando um outro campeonato como se fosse uma segunda divisão, né? Corinthians, como já disse, tem 12 pontos também. O Cuiabá tem 12 pontos. Estão fora aí da zona do rebaixamento. Cuiabá, como já disse para vocês, é o adversário do Vasco da Gama. Dentro aí da zona do rebaixamento, Goiás, que perdeu seu confronto para o Bragantino, continua com 11 pontos. 18º, América Mineiro, 8 pontos. 19º, Vasco da Gama, 9 pontos. E ainda joga nessa rodada. E em 20º, na lanterna da competição, e sem nenhuma vitória até aqui em 12 jogos, o Coritiba. Pois é, o Coxa que virou aí, tá virando na verdade SAF, né, rapaz? Tá virando SAF. O time do Coritiba, rapaz. Tá fácil a vida do Coritiba não, né? Tá fácil não, menino. 13ª rodada, eu vou contar para vocês, né, como que vai ser os confrontos aí, quem vai pegar quem. Sábado, próximo final de semana, às 16 horas, teremos um encontro de tricolores no Morumbi. São Paulo de um lado, Fluminense do outro. As duas equipes vêm de derrota. Na verdade, as duas equipes não. O tricolor paulista, o São Paulo, vem de derrota para o Cruzeiro. E o Fluminense vem de vitória de virada sobre o Bahia. Flamengo, também no sábado, às 18h30, recebe a equipe do Fortaleza. Flamengo vem de vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. E Fortaleza vem de vitória em casa sobre o Atlético Mineiro. O Bahia vem de derrota para a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro de virada. Vai receber a equipe do Grêmio, que vem de vitória. E que vitória, né? Sobre o Lanterna Coritiba por 5-1. O Internacional também no sábado recebe a equipe do Cruzeiro. O Inter vem de vitória sobre o América Mineiro fora de casa. E o Cruzeiro vem de vitória sobre o São Paulo, jogando em Minas. Ou em BH, como queira, né? Pois é. O Corinthians no domingo abre os serviços contra a equipe do Bragantino. O Bragantino vem de vitórias e vitórias expressivas aí, né? Vem de vitória contra o Flamengo por 4-0 e vem de vitória sobre a equipe do Goiás na última rodada por 2-0. Ou seja, 2 jogos sem tomar gols. Vai agora jogar contra o Corinthians, que precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. Nessa rodada ainda não entra na zona do rebaixamento. Mas na próxima rodada, se perder o seu confronto para a equipe do Bragantino, aí sim pode entrar na zona do rebaixamento, terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. O Corinthians joga, na verdade, às 11 horas da manhã que acontece esse confronto aí. O Botafogo, líder do campeonato, vai jogar contra o Vasco da Gama, rapaz, no Engenhão. Jogo no domingo, deve ser o jogo da TV, às 16 horas no horário de Brasília. É a chance aí, se o Vasco vencer hoje, né, de sair da zona do rebaixamento. E o Botafogo, por sua vez, é a chance dele abrir mais pontos aí. Claro que nesse momento, por tudo que, pela turbulência que vive o Vasco da Gama e pela tranquilidade que vive o Botafogo, é o clássico com o favoritismo, né? Todo favoritismo, evidentemente, para o Botafogo, né? Que tem o seu artilheiro aí do campeonato, o Tiquinho Soares. Lidera o campeonato e ainda conta com o artilheiro Tiquinho Soares. No domingo também, na sequência da rodada, tem Atlético Mineiro e América Mineiro. Jogo local, né, rapaz? No Mineirão, esse confronto vai acontecer. Relembrando aí a decisão do Campeonato Mineiro desta temporada. O Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. E acho que
eu nem lembro qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, porque o Atlético Paranaense vai receber na sua arena o Palmeiras. Se o Atlético vencer, ele impõe aí a 3ª derrota seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas os comandados aí de Abel Ferreira quer quebrar essa sequência de derrotas aí, 2 derrotas em sequência na competição nacional. Falando no Palmeiras, o Abel Ferreira não quis cumprimentar aí o técnico do Botafogo, né, rapaz? Pois é. Brincadeira não, né? Bel, tem que saber perder também, menino. O Cuiabá, que joga hoje contra o Vasco, vai receber a equipe do Santos, também no domingo às 18h30. O Goiás, na próxima segunda-feira, recebe a equipe do Coritiba. Imagina esse confronto aí. Goiás, na zona do rebaixamento com 11 pontos, vai pegar a equipe do Coritiba em casa, rapaz. É a chance do Goiás tirar a boca da miséria, vamos colocar assim. Mas é um confronto direto, né? Coritiba que, se quiser aí pensar em sair dessa situação, tem que ganhar do Goiás, mesmo jogando fora de casa. Porque se ele ganha, ele chega a 7 pontos e fica ali a 4 pontos do próprio Goiás. É os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né, gente? E, claro, peço a você aí que deixe seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos esse nosso vídeo, para que tenhamos aí mais e mais, né, pessoas inscritas aqui no nosso canal e que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas. Tá bom? Obrigado então pelo carinho, obrigado pela sua companhia, por ter assistido aqui o nosso vídeo. A gente volta às 18 horas trazendo informação de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. O nosso vídeo de fechamento do dia às 18 horas. Ó, beijão no coração. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, menino. Se inscreve no canal, menina. Vem aqui pro nosso canal para ficar muito bem, para você poder ficar muito bem informado. Se inscreve no canal, sininho de notificações, para você não perder nada, que postarmos aqui no nosso canal. Beijo no coração, abraço para vocês também. Até a próxima, até às 18 horas a gente se fala, a gente se vê.